Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudionor Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre apologética, a defesa da fé. E nós temos como exemplo os nossos irmãos do passado, segundo século da era cristã, que foram os primeiros apologistas, apologetas, que defenderam a fé, que batalharam em prol de fazer os irmãos compreenderem o que era heresia e o que não era, que criaram o credo, que é chamado de credo apostólico. Você vai encontrar o credo apostólico, você vai encontrar o credo niceno, você vai encontrar o credo de Atanásio. É interessante o cristão conhecer o credo. Lembra aquele credo em Deus Pai Todo-Poderoso? Aquele credo lá é nosso, a Igreja Católica se utilizou dele depois que Constantino ascendeu ao trono de Roma, mas aquele credo é nosso, que é um meio de verificar se alguém tem o conhecimento de Cristo ou não, se a pessoa crê em Cristo ou não. Então, esse trimestre está falando sobre apologética. E o tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. A igreja que sempre viveu na intenção de anunciar o reino de Deus na terra, sempre está sob ataque pelo inimigo, por Satanás. E lá atrás, os irmãos chegaram a ser mortos. Tem uma conversa de bastidores nos livros, porque eu digo de bastidores porque nós não estamos lá, então a gente precisa acreditar no que está escrito. Que muitas mulheres que morreram acusadas de serem bruxas de Salém, está escrito nos livros, nos bastidores, nas histórias, eu não estava lá. Que muitas mulheres que morreram sendo acusadas de serem bruxas de Salém eram mulheres crentes, mulheres batizadas com o Espírito Santo. Então, só para você ter uma ideia. Essa e muitas outras, muitos irmãos perderam suas vidas nas fogueiras. Tem aí a noite de São Bartolomeu, que é uma coisa horrível, onde o sangue corria nas ruas e assim por diante. E aquilo ali trata de cristão. Eu indico para você aí o livro Lições da História que Não Podemos Esquecer. Indico para você o livro dos mártires, indico para você os mártires do Coliseu. Indico para você também as catacumbas de Roma, para que você tenha uma noção. Então a igreja sempre veio em ataque e hoje nós queremos mostrar que a igreja está em ataque nos dias atuais. A igreja sofre muito ataque. E o subtítulo do trimestre fala sobre as sutilezas de Satanás, que é o que nós vamos mostrar agora. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A próxima lição é a lição 3, preparada para 17 de julho de 2022. O título da lição é A Sutileza da Imoralidade Sexual. Imoralidade sexual. Preste bastante atenção. De uma forma bem sutil, bem sorrateira. Interessante que esta semana pelo menos 3 pessoas já me perguntaram o que é sutileza. Olha que coisa interessante. Parece que todo mundo sabe por ser uma palavra tão comum, mas não. A gente precisa conhecer melhor. Nós lemos segunda-feira o padrão divino para a expressão sexual, macho e fêmea. Nós lemos ontem, terça-feira, a sacralidade do corpo humano, que o corpo é santo, o corpo é para Deus e Deus é para o corpo. Deus criou o homem. E hoje nós vamos ler ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15, sobre o cristão como membro do corpo de Cristo. O cristão como membro do corpo de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 15. Estou fazendo leitura na tradução Revista Almeida Corrigida, fazendo uso da Bíblia Apologética com Apócrifos, edição ampliada do ICP. Veja bem, capítulo 6, versículo 15. Ontem nós lemos o versículo 13. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, caso não sejam usados ou não sejam tidos da forma ou para o propósito pelo qual foram criados. No versículo 15 diz bem assim: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Uai, se nós somos a igreja, os nossos corpos são membros de Cristo. Paulo até repreende o fato dos membros de Cristo estarem brigando. A igreja de Corinto, por exemplo, onde nós estamos lendo, era uma igreja que era membro do corpo de Cristo de boca. No resto era só briga, só confusão. E aqui Paulo está chamando a atenção mais uma vez para esse fato, ou para esse fator. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo? É uma pergunta. Tomarei, pois,
os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ele está dizendo, como é que tenho a consciência de que sou membro do corpo de Cristo e, diante disso, faz uma junção com uma meretriz, com uma prostituta, que é a questão da imoralidade sexual. O texto ele é autocompreensível. Por que eu estou dizendo que ele é autocompreensível? Porque eu quero entrar numa outra temática numa outra abordagem dentro da temática da sutileza da imoralidade sexual. Ontem eu assisti um filme, eu estou em viagem e ontem eu assisti um filme, eu assisti o lançamento Thor. E é interessante o quanto Satanás é sutil e entra na mente dos homens para convencerem jovens e adultos e crianças de algo que a Bíblia repugna, que a Bíblia condena. Não sou eu quem condena, eu não condeno absolutamente nada. É a própria Bíblia, é Deus. É quem criou dizendo, não é para este fim. Aí alguém tem um parafuso, tem uma chave de fenda e a chave de fenda não é estria, não é estrela, não é ali, é fenda. Então só pode ser usado como fenda. Não tem, às vezes você escava até uma parede, faz alguma coisa, mas ela é feita para ser usada como fenda. Fora disso é um desvio. Mas o filme, ele traz uma sutileza, ele traz um detalhe, uma abordagem tão sutil que a gente acaba assistindo, acaba aplaudindo e não percebe o quanto Satanás tem trabalhado nisso. Primeira coisa, no filme tem um personagem de pedra que ele é destruído o corpo e fica só a cabeça. A mensagem, pelo menos para mim, é que o que importa é o que está na sua cabeça. O restante já era. Paulo fala sobre isso também. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que o inimigo inverte a coisa. Ele quer que você entenda que se você pensar diferente, não importa o que você faz com o corpo. É a primeira ideia que me passou no filme. A segunda coisa do filme é que lá tem uma mulher, como é que é o nome dela? Uma valquíria, que é chamada o tempo todo de rei. O rei, eu não entendi. É linguagem binária? Não entendi aquilo lá. Lá na frente eu compreendi. É porque esta valquíria, apesar de ser mulher, ela é lésbica. E ela é chamada de o rei e ela se apresenta no filme como quem gosta de outras mulheres. Inclusive, ela dá uma cantada lá numa das mulheres de um outro personagem lá, do Zeus, mas nítida, na frente de todo mundo. A câmera está ali, está filmando nítido aquilo ali. Ou seja, dando ênfase justamente à homossexualidade. Aí você tem o personagem principal, que é o Thor, que fica nu. Fica nu, arranca a roupa dele, ele fica nu. Quer dizer, isso aí já é comum acontecer nos filmes, mas não é normal. Não é correto, é comum, mas não é correto. Mas ele fica nu. E ficando nu, agora vem as alusões feitas lá pelos Zeus e por outros. Isso aqui não é spoiler do filme, não. Estou lhe mostrando a sutileza de Satanás, tanto que eu não vou contar o restante do filme. Onde o Zeus vem até ele e faz comparação, gente. Se você prestar atenção, ele tem algumas frases onde ele compara órgãos sexuais. As mulheres ficam vendo o Thor nu, e eu digo isso porque é um filme que 80, 90% do público que estava lá eram jovens, eram adolescentes. As mulheres veem o Thor nu e quando ele é vestido numa roupa, as mulheres desmaiam, as mulheres ficam com raiva, etc. Aí você segue na questão do apelo sexual. Lá o homem de pedra, da cabeça, que diz que só a cabeça é o que importa, ele diz que foi feito pelo pai dele junto com outro pai dele, que os dois pais deles fizeram ele no vulcão. E mostra no final do filme ele com outro semelhante, outro do mesmo gênero, criando outro. Agora nós vamos criar um outro. Aparece lá o Zeus com muitas mulheres, mas muitas mulheres. A gente sabe que a mitologia grega leva para este fim, mas, poxa, nós estamos falando de um filme, né? Os Zeus com muitas mulheres e os Zeus convidando abertamente, vamos para a orgia. Hoje é o dia da orgia. E há um momento lá que o Thor diz umas coisas para ele lá e diz, pronto, você é um menino mau, você não vai para a orgia. Como se aquilo fosse um prêmio, como se aquilo fosse tudo normal, como se aquilo fosse comum.
Então, aí está a parte, é o que eu estou lembrando no momento. Sem falar que a relação heterossexual, homem e mulher, até do próprio personagem principal, não existe. Eles vivem juntos um período, então logo no momento seguinte, porque um está trabalhando muito, o outro começa a trabalhar muito também, daqui a pouco entre eles fica uma lacuna, e por causa dessa lacuna se separam por carta. E quer dizer, é uma coisa horrível, gente. As indiretas, o que é colocado de forma sutil no filme, é justamente dando ênfase à imoralidade sexual. Eu até conversando com minha esposa ontem, a gente dizia, aquilo que dá um enorme trabalho para a gente construir, o filme vem e numa fração de 1 hora e pouco, 2 horas, ele destrói tudo, deixando uma raiz na mente dos jovens e adolescentes que tende para aquele caminho totalmente desvirtuado daquilo que diz a Bíblia Sagrada. É como se a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, tivesse presente: nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu consigo ver as duas coisas presentes ali. Então aí está a sutileza. A nossa lição de hoje fala da imoralidade com a prostituição. No entanto, eu gostaria de deixar este comentário para que você que nos assiste perceba que os ataques são constantes. Nós é que precisamos acordar para eles, tá bom? Este é o nosso terceiro vídeo da semana. Nós temos 2 para trás e, querendo Deus, teremos mais 3 para frente, pois são 6 durante a semana. Então eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta e peça a Deus para nos inspirar, a fim de que você também possa ver aquilo que o Senhor quer revelar acerca da sua palavra. Muito obrigado, Deus te abençoe e até amanhã, quando estaremos, com a graça de Deus, se o Senhor assim nos der vida e saúde, falando sobre a condenação do adultério. A lição no ponto número 2, ela vai falar sobre alguns desvios. Era interessante você tomar conhecimento ou domingo estar bem cedo na escola dominical para não perder uma só palavra. Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.